Então, o que nós vamos, né, fazer uma relação no que vimos, né? Podemos considerar então, né, que se temos uma linha de referência zero para um determinado diâmetro nominal, considerando que nós teremos alguns furos. Vamos ver, aqui nós temos um conjunto de furos aqui, ó, 4 furos. Esse eixo pode ter uma pequena variação. Essa variação está representada aqui pela posição H. Então essa parte que eu estou colocando em azul aqui, ó, é a parte que temos aí o mínimo diâmetro, a dimensão mínima, tá? E a dimensão máxima aceitável dentro da tolerância. Então, dentro da tolerância, eu posso ter, né, exageradamente esses valores aí, né, aceitos. Passou disso, está reprovado, ok? Nessa situação, né, nessa primeira situação, nós estamos vendo que a variação do furo, tá, ela tende a ser menor que a tolerância máxima do eixo, dando um limite de folga aqui, ó. Nós temos um limite em branco aqui entre o amarelo e o azul, né? Sendo que esse valor é um valor com folga, ok? Nos casos 2, né, vamos colocar aqui, né, no segundo caso, né, e no terceiro caso, né, nós temos que, né, dependendo, né, do caso aqui, ó, nós podemos ter uma interferência. Porém, pode haver folga também. Ao mesmo tempo que, né, se o eixo estiver no limite mínimo, eu vou ter folga. Se estiver no limite máximo, tá, eu posso também ter folga, mas também posso ter, né, um encaixe, né, com interferência. Por quê? Né? Porque depende da variação do furo. Vocês estão imaginando que, né, numa análise de acoplamento, eu não analiso somente a tolerância do eixo. Eu tenho que saber também a tolerância do furo. Tá? Se o furo estiver no caso do mínimo aceitável, eu vou ter interferência. Se estiver no máximo, né, aliás, é o contrário, né? E isso seria para o eixo. Né? O furo, a gente pensa ao contrário. Se ele estiver no mínimo, eu teria interferência. E no máximo, ele seria o maior diâmetro. Tá? Nós vamos ver uma imagem na sequência. Tá? Então, aqui seria um sistema eixo em relação ao furo. Aí, no caso, também, eu tenho um outro tipo de ajuste com interferência, onde sempre haverá aí a possibilidade, né, de ter uma interferência ou com folga, tá? Ou com com a interferência, né, um ajuste incerto. Porém, né, há casos em que eu necessito, né, conforme havia dito, obrigatoriamente que, né, eu tenha um ajuste com interferência. Aí eu tenho que fazer que o meu limite da linha zero, né, esteja abaixo do limite inferior do furo. Tá? Então, nós estamos trabalhando os afastamentos mínimo e máximo, ou inferior e superior. Tá? Diâmetro mínimo e máximo, afastamento inferior e superior, que são os conceitos relacionados aí às tolerâncias. Tá? Então, para furo, né, a gente vai inverter o sistema. Né? Então, aqui eu tenho vários eixos e um mesmo furo. Tá? Então, cada posição aqui representa um eixo de uma espessura diferente. Tá? É a mesma coisa. Eu posso ter uma relação do furo para considerar sempre um ajuste com folga. Aí eu tenho aqui, né, a minha posição H é essa de cima e a linha zero fica aqui junto com a linha, né, do eixo. Eu posso ter o ajuste com interferência, né, sempre que o furo for menor, né, ou eu posso ter também um ajuste incerto se a variação entre ambos cruzar. Então, imagine aqui que eu tenho um cruzamento entre as duas variações, a do furo e a do eixo. Tá ok?